Boa tarde, meus queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, queridos irmãos de outras igrejas, amigos nossos, colegas que acompanham o nosso trabalho, pastores amigos, familiares, que também separam sempre algum tempo para acompanhar, ouvir, participar dos encontros da nossa igreja. Hoje quero trazer uma palavra de gratidão a Deus e a todos os queridos que acompanham os trabalhos da nossa igreja e também trazer algumas informações dentro desse nosso Pão das Três. Algumas informações sobre esses próximos dias, que culminam aí com a passagem do Ano Novo. Então, nós estamos hoje realizando a penúltima edição do nosso Pão das Três de 2020. Hoje, segunda-feira, dia 21, nós estamos realizando a penúltima edição do ano. Amanhã o pastor Júnior estará conosco aqui trazendo a última edição do Pão das Três de 2020. Nós entraremos aí num recesso por esses dias e o Pão das Três amanhã tem, mas voltará no dia 4 de janeiro. Em relação aos nossos cultos, nós estamos na semana do Natal. Então, os nossos cultos são realizados no YouTube. Nessa quarta-feira, nós não teremos o culto de oração, porque haverá um culto de Natal na quinta-feira. Então, nessa quarta-feira não haverá culto e teremos o culto de Natal de nossa igreja na quinta-feira, às 20 horas. Então, todos são convidados a participar do culto de Natal da nossa igreja nesta quinta-feira, dia 24, às 20 horas. Bem, quis dar essa informação logo no começo, para não omitir, para não esquecer de avisar e deixar os irmãos preparados para isso. E quero agradecer a companhia tão boa. Tem sido uma experiência maravilhosa, Nova, já não tão nova assim, porque já estamos aí desde março, mas uma experiência nova na minha vida, e na vida dos pastores também, e eles viverão muitas experiências novas, porque são novos ainda, e tem um ministério longo aí pela frente, mas na minha vida uma experiência nova, de poder dividir através dessa ferramenta, dividir estudos da Palavra de Deus, momentos de oração, fazer chegar as nossas considerações, as nossas reflexões a tantas pessoas que há um ano atrás, jamais me passaria pela cabeça, pelo coração, por qualquer coisa, a possibilidade de estar em contato com pessoas, resgatar relacionamentos, de pessoas lá da minha região, Fortaleza, Pernambuco, e sei que pessoas outras em várias regiões do Brasil, e o nosso trabalho chega até fora do Brasil. Já acompanhamos, já observamos pessoas ouvindo, participando do nosso trabalho na Europa, nos Estados Unidos. Europa já vi na Inglaterra, em Portugal, sim, porque o meu filho passou um tempo lá e algumas pessoas continuam acompanhando. Mas já vi uma pessoa, acho que da Dinamarca, estava aí também acompanhando. Bem, então nosso encontro virou um encontro internacional. Graças a Deus e obrigado a todos vocês que têm acompanhado, têm curtido o nosso trabalho, têm compartilhado para que ele chegue a outras pessoas também. A gente teve aí algum tempo atrás uma queda na audiência, que até hoje a gente não entende por quê, mas parece que retomamos, especialmente com
o compartilhamento que muitos irmãos têm feito. Então, tem aumentado bastante o número de pessoas que têm visualizado. A gente não tem informação precisa se todos que visualizam o nosso encontro acompanham até o final. Parece que isso é impossível saber. Mas pelo menos as pessoas que entram na nossa página para ouvir, para ver, para participar, têm crescido bastante. E a gente observa que quanto mais pessoas, que nos ouvem agora, por exemplo, compartilham, mais visualizações a edição tem. Né? Então, parece-me que vale muito a pena, né, compartilhar. Faça isso. Né? É um modo de você colocar a sua cooperação para que o Evangelho alcance outras pessoas. Né? Você conhece o trabalho da nossa igreja, os pastores, né, os pregadores daqui. Então você pode compartilhar e fazer com que outras pessoas cheguem ao alcance. Bem, comigo, porque cada pastor está trabalhando temas diferentes, mas comigo nós temos estudado aí alguns temas importantes em Apocalipse. Né? Hoje o texto é grande, porque é a queda da Babilônia, né? E isso abrange 3 capítulos, o capítulo 17, o capítulo 18 e o capítulo 19. Mas o bom mesmo é que quem deseja ter um pouco mais de conhecimento, se aprofundar um pouquinho pelo menos, leia também Isaías 47, que profetizou contra a Babilônia, aquela, né, de Nabucodonosor, e leia também Daniel, capítulo 5, em especial. Então fica aí a recomendação do capítulo 5 de Daniel, capítulo 47 de Isaías e a leitura dos 3 capítulos aqui de Apocalipse, né? 17, 18 e 19. Então, quero orar nesse instante, dedicando esse tempo à vida de vocês, a minha também, né? O nosso raciocínio, o nosso coração, a nossa mente, porque é um tempo que nós passaremos pensando na palavra de Deus, né? Aqui a gente vai lendo e vai compartilhando, mas estamos todos juntos raciocinando acerca da palavra do Senhor, né? Formulando os nossos pensamentos, as nossas impressões sobre o texto, né? As possibilidades interpretativas. Eu procuro não me prender muito aos detalhes de Apocalipse. Se a gente entrar muito e ficar muito preso aos detalhes, a gente perde a verdade central, né? E aquilo que realmente nos torna preparados para quando esse momento escatológico a que se refere o texto chegar. Então a gente pega a linha mestra, né? A linha geral do texto, e é em cima dela que a gente elabora, né, os pensamentos, as impressões, as possibilidades de interpretação, e é por elas que a gente vai se preparando para aquele grande dia. Né? Eu coloquei, inclusive, eu não sei se aparece o tema aí, mas eu coloquei o tema O Mal em Ruínas. Foi o que me veio ao coração e à mente. De acordo com tudo que temos lido de Apocalipse, a garantia indiscutível da vitória de Cristo, da vitória dos remidos, né? Mas primeiro um gigantesco crescimento do mal que se apoderará do domínio de outras nações que voluntariamente se submeterão ao domínio da besta, né? Há uma grande estrutura de poder em cima da qual a besta procurará reger o mundo e dominar todas as pessoas. Mas ela será desbaratada, né? Então eu coloquei o mal em ruínas. Porque por mais que se possa pensar na durabilidade do mal, ele vai entrar em ruínas por causa do poder do Cordeiro que marcha vitoriosamente para destruir todos aqueles que lutam contra Deus e contra os filhos de Deus. Que alegria poder
fazer isso, né? Vamos orar, então, dedicando esse tempo, dedicando também a nossa mente, a nossa estrutura mental, para que possamos pensar de acordo com o que Paulo disse, né? Com a mente de Cristo, já que nós temos a mente de Cristo. Vamos orar? Santo Deus e Pai, agradecidos somos por mais uma tarde que bondosamente nos concedes e o Senhor nos auxilia enquanto abrimos a palavra do Senhor para estudá-la, para compartilhá-la com os nossos irmãos. O Senhor é aquele autor que se coloca ao lado do leitor para orientá-lo na leitura e na interpretação e na aplicação. Quão bondoso é o Senhor! Este livro maravilhoso, escrito, consagrado, pois que é a tua palavra, santo livro, bendito livro, que pode nos auxiliar muito na construção da nossa vida moral, nossa vida espiritual, nossa vida social e, de fato, com princípios imutáveis, perfeitos, que podem nos ajudar em todos os nossos caminhos. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Bendita a tua palavra. Capacita-nos nesta tarde, dando-nos uma consciência totalmente livre de quaisquer preocupações outras que possam impedir a compreensão da tua palavra, e assim faça-nos entender, pelo menos na nossa simplicidade, aquilo que é necessário para o nosso crescimento. Dirija-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, o nosso hino hoje é um hino conhecidíssimo, né, dos batistas, é o hino 112, Vencendo, Vem Jesus. Como é um hino de 4 estrofes, então você já está acostumado com quase sempre fazemos isso. Vamos cantar as 2 primeiras estrofes nessa fase inicial do nosso estudo e depois cantaremos, depois da reflexão, cantaremos as outras 2 estrofes. Vamos cantar tranquilos, com o nosso coração muito alegre por poder cantar e contar a vinda gloriosa, vitoriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor atenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus.
Guardemos aí as duas últimas estrofes para cantarmos depois. Bem, meus irmãos, humildemente nos colocamos diante da palavra de Deus, palavra de sabedoria, palavra de poder e graça, palavra muito difícil, né, para o homem compreender pelas próprias ferramentas de conhecimento humano. O conhecimento da palavra de Deus exige submissão por parte daquele que quer conhecê-la, exige submissão ao Espírito Santo. Mas antes de tudo, é preciso ser crente em Cristo Jesus. Não há conhecimento verdadeiro da palavra de Deus na vida de uma pessoa à margem do Evangelho, fora do Evangelho. Não há conhecimento não há conhecimento bíblico de verdade para aquele que não acredita, que não crê em Cristo Jesus. É impossível. Não importa o quanto o homem estude, quantas graduações, pós-graduações, curso de mestrado, doutorado, livre docente, isso não faz diferença nenhuma. No capítulo 11 de Mateus, em sua oração, lá para os versos 25, ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, quer dizer, foi do teu agrado. O propósito de Deus é que a sua palavra seja conhecida. Mas ela só é conhecida na vida daquele que, ouvindo-a, abre o coração para receber Jesus Cristo como seu Salvador. Primeiro ele ouve, é claro. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. Mas se ele ouve a palavra sem dar-lhe ouvidos, como diz Tiago, essa pessoa é semelhante àquele que se contempla no espelho e logo que se retira da frente do espelho já não sabe mais como é a sua imagem. É preciso lermos a palavra de Deus, guardá-la no nosso coração, crermos que ela é a palavra e que é verdadeira em tudo quanto ela diz. Tudo quanto ela diz. Eu já vi crente querendo defender a palavra de Deus porque alguém faz os seus ataques, né? Tem gente que lê a Bíblia só para procurar os pontos fracos da Bíblia. Tentativa vã, já que não existe. E já vi gente defendendo, dizendo assim, não, mas a Bíblia não é um livro científico porque alguém levantou alguma questão científica. Bem, o que eu creio é que em tudo que a Bíblia entra, ela entra como verdade absoluta, verdade final, indiscutível. A Bíblia diz dela mesma que todas as coisas mudam, os tempos se mudam, as flores murcham e caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nenhuma história mentirosa permanece para sempre. A Bíblia é um livro que permanece para sempre, porque a Bíblia é um livro absolutamente verdadeiro. Isso nos dá a tranquilidade de confiar nesse livro, de colocar os nossos pés onde esse livro diz, pode colocar, de entrar no caminho onde ele diz, pode andar nesse caminho. Então, é com humildade que nós abrimos a palavra de Deus. É um livro grande demais para a gente, e não grande, né, por causa dos seus muitos capítulos,
mas ele é grande em conteúdo, em qualidade, em profundidade, que sobrepõe a nossa ínfima capacidade de conhecer a palavra de Deus tal qual ela é. Assim, nós confiamos na direção divina para nos auxiliar, para nos ajudar a compreender a palavra. Bem, e assim, já revelando as nossas fraquezas, vamos lá. Esses 3 capítulos tratam da queda de Babilônia. Eu sei que quando se lê sobre a queda da Babilônia, a grande pergunta e o grande interesse das pessoas é saber quem é a Babilônia. O que é a Babilônia, mas que cidade? É Roma mesmo? É a Babilônia cidade? O que é a grande Babilônia? A mesma preocupação que se tem em relação à besta, né? Quem é a besta? Pastor, a besta é o Papa? Quem é a besta, né? A besta é um homem muito poderoso, mas quem é ele? Como é que a gente vai identificá-lo? Então, como vai identificá-lo é uma pergunta boa, inteligente. Como a gente saberá, identificará esta cidade chamada Babilônia? Como nós identificaremos? Também é uma boa pergunta. Mas perguntar se é cidade A, cidade B ou cidade C, aí qualquer resposta é apenas especulativa, né? Mas o que estava acontecendo? O livro de Apocalipse, como todos nós sabemos, esse livro lindo, evangelizador, consolador, que mostra a grande luta do crente em Cristo Jesus, mas o tranquiliza, mostrando em seguida calma. A vitória é nossa. O Cordeiro morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele já venceu Satanás. E de todas as formas que Satanás possa se travestir no final dos tempos, como ele possa se apresentar, de qualquer forma, ele já está destruído e derrotado. Mas ainda não chegou o tempo, e enquanto não chegar o tempo, os sofrimentos dos crentes, que são infringidos pelo próprio Satanás, os sofrimentos são grandes. A luta é muito grande. Pessoas crentes em Cristo Jesus morrerão por causa da sua fé, como ao longo da história tem morrido. Mas aí entra para nós, os crentes, o conceito verdadeiro de vitória. Nem sempre o vitorioso é aquele que fisicamente abate o seu oponente. Será que uma vitória, consideradas todas as suas nuances, será que a vitória pode ser definida como a morte que o adversário causa ao outro, o modo como ele deixa o outro inativo, sem vida, sem movimento? Bom, pode ser que não. A vitória de Cristo na cruz do Calvário se consuma no momento em que os seus algozes parecem derrotá-lo, né? Silenciar a sua voz, imobilizá-lo, tirando-lhe o fôlego da vida, deixando o seu corpo inerte. Estavam eles vencendo? Antes do seu último respirar, Jesus Cristo disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Não sabiam o que faziam,
não sabiam por que faziam e não sabiam que, na verdade, sem nenhum conhecimento, mergulhados nas trevas da ignorância, eram instrumentos de Deus. Não porque Deus iria salvá-los, estavam prestando um serviço voluntário inconsciente e consciente a Deus. Mas Deus usa os ímpios para abençoar os justos. Deus usou tantos povos para punir a Israel, seu povo, e as punições eram um modo como Deus colocava freio e cabresto, né, em Israel, em suas jornadas de apostasia e de idolatria. Deus usava os ímpios para colocar freio em Israel, até que Israel clamava, pedia perdão e Deus os abençoava e começava tudo de novo. A cidade de Babilônia, né, de 700 anos antes de Cristo, no período de Isaías, profeta, né? Isaías profetizava a ascensão, o poder indiscutível do Império Babilônico, que ele levaria cativo a Israel, mas Isaías profetizava também a queda. A leitura do capítulo 47 de Isaías será interessante você ler, porque ali Deus, através de Isaías, começa a enumerar os motivos por que a Babilônia será destruída. Ela se presta a um serviço interessante nas mãos de Deus para punir a rebeldia de Israel, mas como todos os ímpios usados por Deus para punir Israel se excederam e acabaram se tornando arrogantes, Babilônia era um império, né, e cidade-império de muito poder, e que se regozijava, se vangloriava da sua impiedade. E Babilônia confiava na sua impiedade. E é interessante que a leitura do capítulo 47, Isaías diz, falando em nome de Deus, como profeta, claro, que Deus dizendo para a Babilônia que ela será destruída por ter confiado na sua própria impiedade. Ela era tão impiedosa que ela confiava que ninguém poderia enfrentá-la e destruí-la porque ela causava medo, causava pânico. Ora, uma pessoa que vai lutar contra a outra e vê que a outra está em pânico, não há chance para aquele que está morrendo de medo. Eu me lembro, eu assisti pouquíssimas lutas de boxe. Eu agora esqueci o nome daquele boxeador, que ele dava uma pancada em qualquer lugar e as pessoas caíam. Mas vi uma vez em que os dois se aproximavam do ringue e o adversário dele vinha sorrindo, mas era um sorriso que eu observava pela telinha. Eu dizia assim, esse cara aí está em pânico, morrendo de medo. E aí, na hora que começa a luta, Mike Tyson, veio o nome dele agora, né? Mike Tyson, que em qualquer lugar que ele batesse na pessoa doía, eu acho. Olha, ele encostou a mão um pouquinho, eu acho que ficou um pouco entre o ombro e o peito e o camarada desabou, o outro desabou. Para mim, aquele cara caiu de medo, porque Mike Tyson causava terror nos seus adversários. A grande Babilônia era assim. E a futura Babilônia também. Por que falamos a futura? É claro que eu não vou ler esses 3 capítulos, mas vejam bem. No capítulo 17, o anjo proclama, anuncia a queda. E o capítulo 17, em que apenas a queda da Babilônia é anunciada, é muito interessante a leitura, porque ele anuncia, mas ajuda João a interpretar, a entender muitas coisas.
E entre essas muitas coisas, o capítulo 17 fala da Babilônia que já foi, primeiro ponto, agora não é mais, mas virá a ser. Então, é uma Babilônia. Né? Nós temos que entender que essa Babilônia é algum grande império, cidade-império, uma estrutura de poder político-militar extraordinário, capaz de causar pânico no mundo. Será um império, um grande império, com muita semelhança às características de grandes impérios do passado, como o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Greco-Romano e a própria Roma, que é, no livro de Apocalipse, aquela para quem mais aparentemente o profeta se dirige. Porque o livro foi escrito na época em que o grande império era Roma, e Roma exercia, nesse período, uma perseguição tremenda, né, aos cristãos. A situação de João, de exílio, era justamente por isso. Ele foi lá para exilado. Uma punição que ele recebeu. Os demais já estavam mortos a essa altura. Então, é um grande império que se levantará e, de acordo com tudo que Apocalipse diz sobre essa Babilônia, muitos outros líderes mundiais, parece-me, terão muito prazer em fazer aliança, né? Porque todo mundo quer se aliar a quem tem poder, a quem tem dinheiro, a quem faz sucesso, né? A quem pode dar uma alavancada também na sua vida, ou fazer um up, né? Numa linguagem mais moderna um pouco. Aquele que pode ajudar a elevá-lo em sua vida, em seus negócios, em seu comércio, né? Adquirir mais poder, mais capacidade. Muitos se alinharão e crescerão com essa estrutura de poder e de glória que parece indestrutível da grande Babilônia. Então, na verdade, é uma grande cidade, império, onde Satanás, né, através da besta, falso profeta e etc., e das grandes alianças, porque esse poder é uma mistura de poder político e militar, com também uma influência extremamente grande, influência religiosa. Porque você tem a besta e tem o falso profeta que se submete à besta, obedece à besta, e ele é o braço humano de Satanás para conquistar o mundo inteiro. Satanás não vai dirigir o império, a sua Babilônia, a sua cidade, império de prostituição. Ele não vai fazer isso sentado no trono com o seu chifrinho lá, todo mundo sabendo que ele é o diabo, né? Vermelhão, né? Com uma cauda, como geralmente as pessoas pintam. Não. Toda estrutura diabólica terá como instrumento o homem, o ser humano. Isso mesmo. Daí a dificuldade que muitos terão de saber se o diabo está mesmo por trás ou se isso é invenção dos crentes em Cristo Jesus. É o Espírito Santo que nos auxilia a entender toda essa alegoria, todas essas figuras de linguagem apocalíptica, que entre figuras e textos que devem ser considerados dentro de uma interpretação literária, cabe ao crente, em primeiro lugar, a humildade para compreender, sem nenhuma arrogância
pelas suas descobertas ou pelas possibilidades interpretativas que ele adquire, sem nenhuma arrogância, mas com muita humildade, compreender a literalidade e a figura, né, com que é trabalhado o livro de Apocalipse. O nome, evidentemente, o nome besta, né, a besta do Apocalipse, o nome dragão, esses nomes são figuras que representam, ora, Satanás, o demônio, né, o diabo, e ora representa um homem, alguém da humanidade, um homem que se levantará, se colocará à disposição de Satanás, com grande sabedoria e poder, até para fazer milagres e enganar a muitos, porque ele fará milagres. Deus permitirá que façam milagres. Porque os endurecidos de coração se levarão com espírito voluntário a se inclinar e adorar a besta. E eles não quererão saber mesmo de adorar a Deus. Ainda que anjos do céu proclamem, clamem, dizendo: não adorem a besta, adorem Deus, o Criador de todas as coisas. E mesmo quando Deus enviar os seus juízos, matando muita gente, as pessoas ainda vão blasfemar contra Deus, mas não inclinarão o seu coração à fé e à adoração em Deus. O mundo está dividido. A Bíblia fala de ímpios e de justos. E essa separação, essa separação, esses dois grupos, são grupos dos quais a Bíblia fala e nos dá diretrizes para saber quem está num grupo e quem está no outro. Mas como o diabo trabalha de modo a enganar muita gente, ele também abraça, né, a falsa religião, mas com aparência de correta, ele enganará muita gente, muita gente. Por isso, há um grande perigo para aquele crente que não fortalece a sua fé no conhecimento da palavra de Deus. Olha, ninguém tem força suficiente para enfrentar Satanás, nem a besta, nem ninguém. Nós não temos. Mas a questão é, quanto mais cheios do conhecimento da palavra que nós temos, ou nós tivermos, se chegarmos a um nível de leitura e de fé na palavra. Não estou falando de conhecimento elaborado, né? Não precisamos ser eruditos na palavra de Deus. Nós só precisamos crer nas coisas que compreendemos da palavra. Quanto mais lemos a palavra e compreendemos a palavra, mesmo a compreensão mais simples possível, a palavra nos defende. Ela é escudo. É a palavra que nos dá força. A gente pode estar morrendo de medo, mas a Bíblia nos dá força para não negarmos a nossa fé. Não tem jeito, eu vou morrer, mas não posso negar. Eu não posso duvidar do que tenho visto e ouvido, né? Era assim que os discípulos respondiam às autoridades, à liderança judaica. Era assim, e aos romanos. Então, a grande Babilônia, ela terá o seu apogeu, né? Uma estrutura de cidade-império, em torno do qual o mundo se inclinará e criará mecanismos para que todas as coisas, todos os sistemas que nós temos hoje, sistemas de trabalho, sistema de educação, sistema de transporte, sistema de saúde, de algum modo eles vão estudar para que tudo esteja atrelado ao domínio, à liderança dessa estrutura diabólica, chamada
Babilônia, que é a estrutura de poder pelo qual Satanás tentará reger e dominar o mundo. É aí que ele vai implantar aquele número, não sabemos como será isso, mas ele criará um sistema em que as pessoas precisarão ter uma identificação com ele, né? Certamente uma identificação de domínio, de dependência, de entrega, né? E de renúncia a um outro nome, provavelmente o nome de Cristo Jesus. E sem esta decisão de negar a própria fé e de subserviência ao sistema da besta, ninguém vai poder fazer nada. Mas os crentes em Cristo Jesus, aqueles que já têm o selo de Cristo, que são os remidos do Senhor, esses não se submeterão. Eles permanecerão firmes. Então, nosso trabalho é saber o seguinte. Primeira coisa, a nossa grande preocupação não é saber quem é a Babilônia nem quem é a besta. A nossa primeira preocupação é saber que nós temos o selo do Espírito Santo e que pertencemos, fomos redimidos pelo Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Esta é a primeira e grande preocupação que temos até do ponto de vista escatológico. Haja o que houver, venha quem vier. Cristo Jesus, nosso general, já derrotou Satanás e protege todos aqueles que têm o seu selo, se identificam com ele. Pronto, essa é a grande preocupação e ocupação do crente. E esta é a condição para você saber perfeitamente quando vem uma lei, uma ordem, né? Uma declaração, um estabelecimento, obrigando você a fazer coisas que claramente você vai perceber que em fazendo estará sendo desobediente a Deus. O crente perceberá isso claramente. Este é o nosso preparo. É o preparo para saber quem é quando o homem da impiedade se manifestar. Quando a cidade império do mal se levantar e se estabelecer, nós saberemos quem é. O capítulo 19 já vai mostrar a destruição e a alegria e triunfo no céu, com a queda da Babilônia e festa no céu. Ainda não é o fim, né? Ainda não é o fim. Satanás será preso, né? Mas ainda vai se levantar para ir àquela batalha final, né? Finalmente ele será derrotado. O que vai acontecer no céu são cânticos. Eu estava pensando ontem e hoje, esses últimos dias aí, eu estava pensando que os músicos deviam ler muito o Apocalipse. Porque aqui nós temos muitos cânticos, né? Não há nenhum outro livro na Bíblia. Aliás, na Bíblia inteira, tirando o Apocalipse, você pega os 65 livros e você vê quantos cânticos ocasionais, né? Claro que eu estou excetuando salmos, porque salmos são considerados cânticos também. Mas assim, cânticos de ocasiões especiais, como o canto de Moisés, o canto de Miriam, o canto de Zacarias, o canto de Isabel, o canto de Maria, essa coisa toda. E você vem aqui para o livro de Apocalipse, aqui a gente é incentivado a cantar. E é cântico de engrandecimento ao nome de Deus. Queridos irmãos, Deus abençoe a nossa vida e nos faça preparados em nossa simplicidade, na nossa fé simples, mas apoiada firmemente na palavra de Deus e só nela, tendo Cristo Jesus como a pedra fundamental da nossa fé, e ninguém pode pôr outra pedra, né? Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto.
Deus nos abençoe, nos guarde, nos prepare, nos habilite nele mesmo para resistirmos todas as tentações que virão, mas que em Cristo Jesus nós sejamos sempre vitoriosos. Vamos orar e em seguida a oração vamos cantar as 2 últimas estrofes do hino 112. Hoje é dia de gratidão. Várias pessoas, né, que têm pedido oração e que a gente tem orado, né, uma lista de oração. Hoje temos gratidão aqui da Ana Cerqueira, né, por sua tia, gratidão da Maria do Carmo pelo seu cunhado, a Marília agradece pela Daniela, a Abigail pela Luíse, a Ruth agradece pela Lúcia e Abdias e pelo doutor Altimar. A Rosinha agradece também pelo Jadson, seu irmão. Ana Paula agradece pelo Vicente. Essa notícia não chegou ao Pão das Três, porque foi ontem, parece-me, que o Vicente sofreu uma queda, foi levado ao hospital. E a Ana Paula, uma de suas filhas, avisou e pediu oração, e hoje ela continua pedindo oração, mas comunica que ele está bem, graças a Deus, só quebrou a clavícula. Os pedidos de oração continuam. Eu não sei se aqui a gente vai ter o nome do pastor Helder, vai, Rosa? Helder está aí. Helder. Sim. Os pedidos de oração. Continuamos orando pelo pastor Helder, mas o pastor Helder colocou uma mensagem agradecendo as orações e falando de sua melhora, graças a Deus, né? Como também continua precisando das nossas orações, o pastor Jubal, amigo, conhecido do pastor Júnior, né, que foi quem trouxe e o introduziu nesse nosso trabalho de oração. A Janete, que é do pedido do nosso irmão José Alves, Bruno, Tata, Wilson, Irailda, Samuel, Gabriel, Santana, João Freitas, Eti, Valdir, Valmir, Rose, Maria Orlinda, Sulino, por sua saúde, né? E alguns grupos pelos quais oramos, né? Os desempregados, os que trabalham em serviços essenciais, né? Esse novo coronavírus, né? Está voltando aí, que é a Covid. Não sei se vai ser chamada ainda Covid-19, porque, segundo alguns, ela está vindo modificada e com mais poder e parece com um pouco mais de letalidade. Ao mesmo tempo em que o povo afrouxou bastante, né? As questões de segurança, de distanciamento, uso de máscaras, etc. A gente não pode baixar a guarda, né? Vamos lá. Orar por uma vacina, então temos aí algumas vacinas, promessas de vacinas. Aqui no Brasil temos muitas promessas e até agora poucos preparativos para a vacina. Deus tenha misericórdia do Brasil e de nós. Bem, meus irmãos, vamos orar, agradecer a Deus estas vidas e pedir por tantas outras que continuam carecendo das nossas orações. Deus bendito, todo-poderoso, mais uma vez, em Tuas mãos colocamos esses nomes, essas pessoas, pedindo que a bênção do Senhor, a bênção da cura, da restauração, da firmeza, do sustento para suportar tratamentos longos, suportar com alegria os desafios e os sofrimentos causados. Quantas necessidades, Senhor, os teus filhos temos. Pedimos a tua bênção para os que estão hospitalizados. Pedimos que o Senhor aceite a nossa gratidão por esses todos que estão melhores. Pedimos que o Senhor abençoe os irmãos que estão enfermos em nossa igreja já há um bom tempo.
Pedimos a tua graça misericordiosa para aqueles que trabalham em serviços essenciais e se expõem obrigatoriamente em relacionamentos, em atendimento ao público. Guarda-os, ó Deus, tem misericórdia. Guarda os idosos. Guarda aqueles que, independente da idade, têm outras complicações, têm morbidade. Pedimos que a tua mão nos sustente. Guarda-os, Senhor. Abençoa o nosso país. Abençoa os nossos governantes. Oh, Deus, repreende aqueles que causam mais problemas do que resolvem. Aqueles que, em lugar de resolver os problemas, eles são os principais problemas do nosso país. Pedimos que o Senhor abençoe os profissionais, os cientistas da medicina, os pesquisadores que labutam tanto para encontrar uma vacina adequada. Não virá resposta nenhuma enquanto o Senhor não responder. Ajude-nos, ó Deus. Guarde-nos e aumente a nossa fé cada dia para confiar no Senhor, no tempo do Senhor, e esperemos com paciência. Oramos pedindo a tua graça sobre todos os irmãos conosco nesta hora, nossa igreja e todas as igrejas representadas neste Pão das Três. Abençoa-nos e guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Bem, faltam 8 minutos para as 4. Vamos cantar mais 2 estrofes? Está disposto a cantar ainda? Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim, entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Queridos irmãos, encerramos assim nossa penúltima edição. Amanhã estaremos de volta aqui com o Pastor Júnior, na última edição do Pão das Três de 2020. Você, claro, vai participar dessa última edição, né? Os nossos cultos, só lembrando, quarta-feira não temos culto, nosso culto de Natal na quinta-feira à noite, às 20 horas, adorando a Deus, louvando a Deus pelo nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos e amigos, tenham todos uma boa tarde, Deus abençoe, um grande abraço.